O Museu Brasileiro do Rádio e da TV tem hoje o depoimento de um veterano do rádio que tem muita história para contar para a gente, e eu tenho certeza que vocês vão adorar o depoimento de Geraldo Nunes. Tudo bom, Geraldo? Tudo bem, Rodolfo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês. Legal. Geraldo, eu queria que você dissesse aonde você nasceu e em que data. Eu nasci na cidade de São Paulo, no dia 1º de junho de 1958. E certa vez eu caí com o helicóptero na marginal do Pinheiros. Aí as pessoas diziam assim: você nasceu de novo. E aí foi no dia 11 de novembro de 2005. Então Opa. Dizem que eu tenho 2 aniversários. Olha só. Mas o aniversário correto é esse. 1º de junho, estou com 66 anos, estamos no ano de 2024 e estou contando essas histórias aqui para vocês. Que legal. Geraldo, como é que chegou na sua vida a vontade de ser jornalista, de fazer rádio? Como é que isso nasceu? O pessoal ainda está um pouco triste pelo falecimento do Silvio Santos, e eu era garotinho em casa. O Silvio Santos fazia um programa no rádio, na antiga Rádio Nacional, sempre aquelas brincadeiras dele e tal, dona de casa, boa tarde e tal. E a minha mãe ouvia aquele programa e eu ouvia também. E eu adorava o programa do Silvio Santos na Rádio Nacional ao meio-dia. E eu tinha um prazer imenso de ouvir aquele programa. Eu tive poliomielite com 1 ano e meio de idade, e quando eu completei 13 anos, eu precisei fazer uma cirurgia de coluna muito grande, porque a coluna estava desviando, escoliose, e se eu não fizesse aquela cirurgia, eu não poderia mais andar. Então foi uma cirurgia que me deixou 1 ano engessado. E aí eu não pude ir na escola naquele ano, eu perdi 1 ano da escola, mas fiquei em casa fazendo a recuperação, engessado. Hoje em dia já não seria assim, mas naquela época era o que havia, né? Sim. E aí, como eu não podia sair na rua, o que eu fazia? Eu ficava ouvindo rádio. Os canais de televisão entravam no ar depois do meio-dia. Era uma coisa interessante aquilo, né? E não tinha uma programação, a televisão não tinha uma programação tão boa, o rádio era mais gostoso. E eu ouvia programas, assim, esses mais populares, né? O Barros de Alencar. Eu gostava muito de um programa à tarde na Rádio Tupi. Eu não lembro o nome do programa, lembro do apresentador, o Luiz Aguiar. Você já entrevistou o Luiz Aguiar? Não. Procura o Luiz Aguiar, deve estar em Ribeirão Preto. Um cara muito bom para contar histórias. Fazia programas da Jovem Guarda, não é? Ele foi cantor também, ele era apresentador e ele brinca de gago. Ele fazia umas brincadeiras lá. Então sugiro o Luiz Aguiar para vocês. Mas enfim, eu gostava muito desse programa. E depois eu ganhei mobilidade novamente, passei a ir na escola e coisa e tal. E foi também na época em que o Franz Neto voava pela Rádio Bandeirantes, o Abelildo Cofap Bandeirantes, no programa do Hélio Ribeiro, na Bandeirantes. E eu ouvia tudo aquilo e ficava maravilhado. Aí quando chega aquela idade em que a gente precisa definir a carreira que vai seguir, eu pensei comigo: eu quero trabalhar numa emissora de rádio, já ouvi tanto rádio, tantas emissoras, eu quero ouvir e tal. E aí eu peguei o telefone, a Jovem Pan tinha a Sala do Povo, 285-2275, eu lembro até o telefone. Olha, o Augusto Tovar que atendia. Então, quando a pessoa tinha que fazer uma reclamação, o lixeiro não passa na hora certa, tem buraco na rua e coisa e tal, eles ligavam lá para esse número, os ouvintes, e o Augusto Tovar é quem atendia. Aí eu liguei no 285-2275 e perguntei: olha, eu tenho vontade de trabalhar em rádio, como é que eu faço? E a orientação que ele me deu foi muito boa. Ele falou assim: você tem que fazer faculdade de jornalismo. Não faça rádio e TV, faça jornalismo, porque depois você vai poder fazer rádio e TV sendo jornalista. Legal, olha, me deu a dica certinha. Aí eu comecei a estudar, porque a minha família não tinha recursos para pagar o cursinho.
Então eu queria entrar na faculdade sem cursinho. E prestei a FUVEST para a ECA, mas não deu, a ECA não deu. Aí eu entrei na Metodista, São Bernardo. E comecei a trabalhar em bancos, em agências bancárias, para poder pagar, né, a faculdade. E eu fiz isso nos 2 primeiros anos, depois eu já arrumei emprego em rádio, no meio rádio. Porque naquele tempo não havia estágio, e eu, como deficiente físico, eu tinha preocupação de repente, esperar a formatura para procurar emprego. E aí, sabe, que experiência que você tem? Aí eu diria que não tinha experiência nenhuma, não ia conseguir um emprego. Eu pensei isso. Sim. Então eu fui bater na porta da Jovem Pan, que era a rádio que eu liguei lá para o Augusto Tovar, né? E o Fernando Vieira de Mello era o diretor de jornalismo, aí as pessoas me atendiam e diziam assim, olha, ele não pode atender hoje, ele está ocupado. Eu ia lá, não sei, ele já foi embora. O senhor tem que vir aqui de manhã, ele está aqui de manhã. Eu fui umas 4, 5 vezes. Aí você faz amizade com o ascensorista, o porteiro, com o porteiro, com a moça da recepção, com a tia que serve o café, a faxineira, né? O pessoalzinho que está ali, que, sabe, está te vendo todo dia. Aí fica aquele apelo, sabe? Você não vai atender o menino? O rapaz vem aqui, o senhor não vai, né? A turma começou a cobrar dele, né? Aí eu apareci um dia lá e ele me atendeu. Aí ele falou, rapaz, eu estou enrolado porque tem eleição. E a Jovem Pan fazia as prévias eleitorais. Tá. Não, porque era regime militar, não havia essas pesquisas, né? A Jovem Pan, então, fazia uma prévia. A Jovem Pan colocava pessoas na rua, fazendo ali... Né, Nós estamos falando no final dos anos 70. Sim, 1978. Desculpe. Não, tranquilo. Estávamos no regime militar. Mas já era a fase de abertura política. Okay. Então a Jovem Pan podia fazer esse tipo de trabalho. Não sei se era bem uma pesquisa, mas era uma prévia eleitoral, entendeu? Um tipo de uma enquete. Tá. Porque a pesquisa ela tem teor científico, a enquete já é diferente. Mas dava certo, viu? Mais ou menos ali o que... Batia com o resultado da eleição. Eu esperei passar a eleição, aí fui lá de novo e ele me colocou no cargo de rádio escuta. E eu fiquei muito contente. Imagine, eu sempre ouvia a rádio. Aí qual que é o serviço do rádio escuta? Ouvir rádio, olha que coisa boa. Aí tinha que datilografar, tá? Eu não sabia muito bem datilografia, eu ficava catando milho lá, mas passava. E aí, rapaz, é bom porque você aprende. O José Carlos Pereira era o chefe de reportagem nosso, e aí quando a gente escrevia alguma palavra errada, ele tinha uma voz meio fanhosa, Geraldo, você escreveu aqui errado. Tal, me dizia a palavra. Então você tinha que saber o nome do presidente da República dos Estados Unidos, por exemplo. Jimmy Carter. Como é que eu vou escrever Jimmy Carter? É com J-I-G-I, como é que é? Como é que eu vou fazer para saber? Olha no jornal, você tem que ler jornal. Entendeu? Aí, então eu lia jornal, legenda na televisão, né? Sim. Aparece o nome lá do entrevistado. E tudo mais. E aí você vai aprendendo as coisas. E aí surgiu a Rádio Capital, que tinha um super esquema e coisa e tal, e eu fui para lá, bater lá, assim, eu fui para lá ganhando o dobro do que eu ganhava na Jovem Pan, para fazer a mesma função, né? E me tornei rádio escuta na Rádio Capital também. E lá eu conheci o Alexandre Cadunc e o Hélio Ribeiro, 2 figurões do rádio. O Alexandre Cadunc, mais voltado para o jornalismo, e o Hélio Ribeiro, mais para a parte artística. O Hélio tinha aquele vozeirão, né? Ele apresentava lá na Bandeirantes. Sim, famoso por isso, né? Chamava correspondente musical, depois ele mudou para o Poder da Mensagem, o programa dele. Mas ele saiu da Bandeirantes e foi dirigir o departamento artístico da Rádio Capital, que era uma emissora que estava começando.
E ela tinha um esquema muito interessante, porque eles mantinham uma rede ligada 24 horas via Embratel, só que era som de telefone, que era o que tínhamos na época. Certo. Não havia som de telefone fixo, né? Aquele som Estamos falando de 1980. Aí já estamos em 1980. Isso, 1980. Eu lembro, 1980, dezembro de 1980, mataram o John Lennon. E foi nessa época, eu lembro que eu trabalhava lá, e aí tinha que fazer as repercussões da morte do John Lennon. Mas o Alexandre Cadu, que era um homem muito inteligente, era de uma capacidade assim absoluta. E aí ele chegou para mim um dia, e eu fazendo a rádio escuta, mas ele conferia, então eu sabia escrever os nomes dos figurões da política, então eu não escrevia os nomes errados. As palavras também, às vezes você escreve alguma coisa, né? Maciço com 2 S, essas coisas assim. Aí, mas eu procurava escrever direitinho. E aí ele lia lá as minhas radioescutas, ele lia, mas não falava nada, se estava bom, se estava ruim. Aí eu perguntava, né, mas para os colegas, mas por que ele lê? Ele não fala, não esquenta a cabeça não, ele lê porque ele quer ler. Se tivesse ruim ele falava. Como não, se ele não reclamou é porque... Se ele não reclamou é porque ele tá bom. Tá bom. Aí um dia ele aparece para mim lá com um folheto sobre o massacre da Armênia pelos turcos em 1914. Ele perguntou assim, você sabia que aconteceu um massacre? Mas, de jeito nenhum, nunca ouvi falar nisso. Bom, então, era uma sexta-feira. Então você pega esse fim de semana, estuda esse caderno e você me traz, na segunda ou na terça-feira, um resumo, um texto pronto desse histórico aí que você vai ler. Tá bom. Quer dizer, você sabe como é que é jovenzinho, eu queria passear, não sei o quê, fiquei o fim de semana em casa lendo o histórico lá da Armênia e, enfim, fiz o texto para ele. Aí entreguei para ele e porque ia ser uma data, a data lá do massacre e tal. Aí ele pegou aquele texto e entregou para um outro e falou assim, corrige aqui que passou lá as coisas. Aí ele mandou para o locutor, Walker Blas. Você lembra do Walker Blas? Já entrevistou o Walker Blas? Sim. Então o Blas leu no ar. E eu fiquei todo contente, né? Primeira vez que ele leu o meu texto. Aí o João Conrado do Amaral Gurgel lançou a fábrica de carros elétricos em Rio Claro. O carrinho Gurgel. E a assessoria de imprensa dele destacou um ônibus para levar os jornalistas até Rio Claro para entrevista. Conhecerem a fábrica. Aí chegou lá o informe, o Alexandre Cadu falou, vai você. Mas como... Vai você, eu vou te arrumar um gravador. Aí me arrumaram um gravador lá, aquelas caixas pesadas, tudo bem. Fomos até Rio Claro e o Delfim Neto estava lá também. O ministro Delfim era um super ministro e tal. Sim. Aí eu entrevistei o João Conrado do Amaral Gurgel e peguei uma fala lá do Delfim Neto. Porque todo mundo queria entrevistar o Delfim, né? Sim. E o Delfim elogiou a iniciativa e coisa e tal, mas você sabe como é que é o Brasil, né? Tinha adversários em cima, concorrência e os carros do Gurgel, mas acabou saindo, né? Sim. O Itaipu, o carro elétrico do Gurgel, enfim. Aí eu voltei com a matéria para a rádio, um calhamaço de som. Sabe, o repórter iniciante, tinha meia hora de gravação lá. Aí ele falou para mim, você tem que fazer 1 minuto e meio. De 1 minuto e meio. É igual aqueles candidatos que vão gravar lá. Aí uma colega lá, Valéria do Amaral, me ajudou e eu fiz a edição.
foi para o ar no dia seguinte e ele gostou. Aí ele chegou para mim, o Alexandre Caldeira, e falou que eu tinha mais tendência para ser repórter do que para ser redator. Né? Que bom, hein? Ganhamos então aí o senhor repórter é mais gostoso, né? Aí ele tinha uns contatos lá no Palácio dos Bandeirantes e ele montou uma editoria de rádio e me chamou para trabalhar na editoria de rádio do Palácio dos Bandeirantes. E eu fiquei muito feliz porque eu passei a acompanhar o dia a dia dos governadores, né? E deputados, gente da política que ia ter audiência lá, iam ter audiência com o governador. Eu acabava fazendo entrevistas também e inclusive viagens para o interior, porque o governador viaja para o interior e eu viajava junto também. E naquele tempo eu era mais destemido, né? Todo jovem, eu paraplégico como sempre, nunca deixei de ser. Mas eu não tinha medo, rapaz. Eu me enfiava lá no meio das coletivas, lá, aquele pessoal assim, câmera junto. Agora as coisas são mais organizadas. Sim, naquele tempo época... se juntava todo mundo, o pessoal ficava se empurrando. E eu fazia o seguinte, eu vou tomar a sopa pelas beiradas. Eu deixava o pessoal se empurrar e aí eu entrava por um cantinho. E punha lá meu gravadorzinho lá E aí conseguiu o material. Ia fazendo. Fiz. Olha, não me lembro assim de ter perdido matérias pelo fato de ser deficiente físico. E Geraldo, o público de uma certa forma vai se lembrar e se lembra do Geraldo Nunes quando a gente hoje ouve os helicópteros no ar falando do tempo, do trânsito. Como é que o Geraldo Nunes começou esse trabalho? Então, eu passei antes pela Rádio Bandeirantes. E fui na Rádio Bandeirantes, eu era um repórter das estradas. As pessoas têm que ter noção que naquele tempo era tudo diferente de agora. Não tinha internet, entendeu? Você tinha que fazer tudo na raça. Então, se você for hoje lá no Centro de Operações da Polícia Rodoviária, tem um painel com várias telas de TV, você tem imagens de todas as rodovias. Dali mesmo você já cobre todas? Dali mesmo você já cobre. Aquele tempo não. Era o telefoninho lá para o posto rodoviário, se o policial estava de bom humor, ele te tratava bem, se ele estava de mau humor, ele queria saber, você tinha que ter paciência com eles, e eles tinham que ter paciência com a gente. E me colocaram na sala de imprensa da Polícia Militar, lá no Copom, aqui em São Paulo mesmo, ali na Avenida Tiradentes. E eu ia para lá todas as manhãs, fazia meus boletins de estradas para o Pulo do Gato, depois tinha a programação da tarde e tal, Bandeirantes Acontece, Ciranda da Cidade, os programas todos. E ali eu fui colocando a minha voz e coisa e tal, e um dia o Dourado me chamou. Você não quer vir fazer o helicóptero aqui? Aí eu lembrei que eu gostava muito daquele trabalho com o Franz Neto. Sim. Só que o Franz Neto foi da década de 70, a Bandeirantes não estava voando mais. E aí eu fui fazer o repórter aéreo na Eldorado, mas era tudo muito primitivo também, porque você tinha... hoje em dia a cobertura está assim. Existe um equipamento com microfone e tal, que você coloca no telefone celular, faz ali o seu boletim e já manda pelo WhatsApp para a emissora. Então, tranquilo, né? Missão cumprida. Naquele tempo não, você tinha que instalar um equipamento de transmissão em FM, né? O pessoal chamava de Motorola. Então você instalava a Motorola no helicóptero e tinha que colocar a escuta, um aparelho de rádio mesmo. Sim. Né? E o piloto tinha, porque o piloto tem a fonia dele, com os outros helicópteros, com as torres do campo de Marte, com coisa. Então não dá. Tinha um aparelho de rádio no helicóptero. Não dava para eu ficar ouvindo a rádio, porque aí entrava a conversa do piloto e me atrapalhava. Então eu voava com o rádio separado e
e a Motorola. Mas tudo bem, a gente foi fazendo lá o trabalho do helicóptero e coisa e tal, e eles me orientavam lá, o João Lara Mesquita, o Marco Antônio Gomes: você tem que fazer o trânsito com alternativas e você tem que dizer o seguinte, você tem que passar o seguinte, que você está ligando para o seu amigo, você está no telefone, você está ligando para o seu amigo e está dizendo para ele que o trânsito está ruim em tal avenida, então você tem que ter uma conversa. Não, estamos aqui no helicóptero para falar. Não, você tem que ter uma conversa. Olha, ô fulano, ouvinte, eu estou aqui sobrevoando a Avenida Paulista, está tudo parado dos dois lados. Eu estou vendo uma batida na Doutor Arnaldo e um semáforo quebrado na Domingos e Moraes. Isso está parando dos dois lados. Então não venha para Paulista, siga para um tal lugar. Você acha que de uma certa forma, vocês criaram uma linguagem diferente que chegava muito mais rápido até o ouvinte que estava do outro lado? Sim. A ideia não foi minha, me passaram a ideia, mas eu ajudei a desenvolver isso. Sim. E aí, mas eles me diziam sempre que eu tinha que fazer o trânsito com alternativas. Aí eu comprei o guia de ruas numa banca de jornal, eu voava pela manhã e de tarde eu ficava estudando o guia de ruas. Entendeu? É o aprimoramento. Acho que hoje em dia se fala muito nisso, né? O aprimoramento constante. Toda profissão você tem que se aprimorar constantemente. Naquele tempo buscar também uma começou solução, já desse jeito. Buscar uma solução mais simples possível, né? A gente usava o que tinha, né? Então, só que quando você olha o guia, está lá o esqueleto, né? Não tem árvores, não tem prédios e coisa e tal. Aí eu passava de manhã, via um lugar lá todo travado que eu não sabia o nome das ruas, mas sabia a avenida principal. Aí eu ficava procurando no guia, é a altura de tal, não sei o quê. Aí eu descobria, aí eu anotava num papelzinho o nome daquela rua alternativa que eu vi no mapa, e aí no dia seguinte eu passava lá no lugar, porque os pontos de congestionamento são mais ou menos os mesmos. E aí eu olhava a rua lá, e aí ia no papelzinho o nome da alternativa e falava. E aí, aos poucos eu fui decorando. Aí as pessoas falavam assim: o Geraldo tem o mapa da cidade na cabeça. É mais ou menos isso mesmo. Sim. Era mais ou menos isso. E aí, você sabe como é que é? Tem dia que o assunto da programação é outro, o pessoal está entrevistando, só que eu estava lá, sempre na escuta da rádio. Aí já era possível ficar escutando? Não, aí eu ficava ouvindo. Enquanto a rádio estava lá fazendo as entrevistas dela, eu estava olhando a cidade, coisa e tal. E aí você começa a ter carinho pelas coisas, rapaz. Então eu olhava o Tietê todo sujo ali, puxa, por que esse rio é desse jeito? Por que o Pinheiros é água parada? Aí eu comecei a estudar a história da cidade. Isso é apaixonante, entendeu? Sim. E aí eu ficava conversando, eu sou falador, você está vendo, né? Eu é muito voltava bom para a redação e ficava contando as coisas que eu via lá no helicóptero e tal. E o Marcelo Parada escutou a história. O Marcelo Parada dirigia o jornalismo lá no Eldorado. Aí ele me chamou na sala dele e falou assim: olha, eu estou com horário livre aí nos domingos, porque a Eldorado não transmitia futebol, né? Sim. As outras emissoras ficavam falando de futebol, as concorrentes, e a Eldorado tinha horário. Você não quer fazer um programa, você contando essas coisas que você vê no helicóptero aí e tal? Aí eu falei: mas eu não vou ter assunto para tanta coisa. Não, você faz um programa, você chama alguém, porque você fala assim essa questão meio de São Paulo antiga, de nostalgia, do Rio, não sei o que. Aí você entrevista esses senhores mais idosos para ele te contar como é que era São Paulo no tempo do leiteiro e do padeiro, isso que ele me falou. Do bonde. Porque antigamente as pessoas
o leiteiro deixava o litro, era litro, o litro de leite na porta da casa, o filão de pão, não era pãozinho, era o filão de pão, e as pessoas pegavam e ninguém roubava, né? Uma coisa impressionante. Então, leva as pessoas lá e tudo mais, e barará, tá bom. Né? E aí surgiu o programa São Paulo de Todos os Tempos. E aí, para o pessoal mais jovem, veja como eu tenho um repórter, um jornalista, um radialista que vira memorialista. Exatamente, historiador também. Porque depois você começa a estudar Anchieta, Nóbrega, Fernão Dias, Raposo Tavares, quem foram esses caras, o que eles queriam e tudo mais. Quanto tempo você ficou trazendo notícias pelo helicóptero na Eldorado? Rapaz, muitos anos, né? Ali, aquela rádio era uma coisa impressionante, porque das concorrentes da época, Jovem Pan, Bandeirantes, CBN, e vou ficar tem outras hoje também, o Band News, mas a menor equipe, a que tinha menos estrutura, era a Eldorado. Então a gente trabalhava igual os camelos, rapaz. Nós trabalhávamos muito ali para tentar suprir a própria falta de estrutura da rádio, né? Sim. E aí também eu saí da Eldorado. Às vezes você briga, o cara te manda embora, né? Aí, tudo bem. Depois chamaram de volta, entendeu? Essas coisas assim. E eu acabei ficando. Eu não queria ficar tanto tempo no helicóptero, porque helicóptero é uma coisa. Quando tem dia que o tempo está fechado, você não voa, eu dava graças a Deus, porque é cansativo. Sim. E perigoso também, né? O perigo, eu gostava da aventura. Depois eu te conto quando caiu o helicóptero, porque o pessoal fica perguntando essa história. Eu acabei voando 21 anos. 21 anos. O helicóptero, o Robson 22. E voei muitos anos por uma equipe, estou falando equipe aérea, não é? Nunca deu problema. Quando trocaram de equipe... Pronto. Sempre por questões comerciais. Claro. O preço sobe numa, eles passam para outra, entendeu? Se a gente for contar quantos anos de rádio, de carreira de rádio, quanto tempo você tem? Olha, no momento eu não estou fazendo rádio. Quer dizer, faço podcasts. Sim. Que é um trabalho também de rádio. Eu comecei em 1978, lá na Jovem Pan, em 2018, fez quanto? 40 anos. 46 anos de jornalismo. Porque eu falo isso antes de me formar. Eu me formei na Metodista em 1981. Tá. Né? Aliás, teve um livro de ouro da Metodista quando ela completou 30 anos, onde aparecem os nomes dos alunos que mais se destacaram, que saíram da faculdade e mais se destacaram na profissão. Está meu nome lá. Olha que maravilha. Olha que coisa boa. Então, sinto muito orgulho. Aí, vamos para os dias de hoje. O que você faz hoje? Como é que o público mais jovem pode ver o trabalho seu? Então, é assim. Eu não gosto de fazer coisa mal feita. E tem gente que pega o celular e começa a falar umas coisas lá e coloca no YouTube e tem uma audiência enorme e coisa e tal. Eu gosto de fazer uma coisa profissional. O Geraldo Nunes é das antigas, né? Sim, isso, profissional. Eu não quero fazer amadorismo. Então, se for para fazer um trabalho amador, eu prefiro não fazer. Então, eu não sou desses que fica falando no celular qualquer coisa, tá? Então, mas o que aconteceu? Eu te contei que eu trabalhei 21 anos, né? Sim. Só no helicóptero. Só no helicóptero e apresentando o programa. Sim. Se fosse só o helicóptero, estava bom, voltava para casa e tudo. Não. Depois do voo, tinha que ir para a emissora. Fazer entrevistas. E o projeto São Paulo de Todos os Tempos, que é maravilhoso. O São Paulo de Todos os Tempos. Entrevistar as pessoas e editar. Aí, depois a Eldorado passou por transformações, ficou...
Rádio Estadão. E aí, um belo dia chegaram para mim e falaram assim, ó, não dá mais, né? Aí eu falei, mas tem um arquivo enorme aí dos meus programas, não sei o quê, né? E ninguém falou nada, eu fiquei pensando, se eu não buscar aquele arquivo lá, eles vão jogar tudo fora. A verdade é essa. Então eu liguei lá para o diretor da rádio, né? O Acácio Luiz Costa, boa gente, viu? E liguei para o Acácio, posso pegar o arquivo? Pode, graças a Deus, né? Pode, vem e tal. Aí eu fui lá com um amigo meu, colocamos tudo numas caixas de papelão, eram CDs em MP3. Ó, uns 500 programas ali. Aí eu passei tudo por um HD externo e eu vou fazendo edições, eu coloco em podcasts pelo Spotify. Então quem entrar no Spotify, escrever lá São Paulo de Todos os Tempos, vai aparecer uma lista com mais de 100 programas. Eu já editei mais de 100 programas do São Paulo de Todos os Tempos. Então, eu tenho um equipamento, um SoundForge em casa, e eu faço as edições, porque tem muita coisa que está defasada, coisa e tal. Eu pego o depoimento importante daquele entrevistado, que ele disse de bom, e monto um programa em cima do que ele falou. Então, quem quiser conhecer hoje esse trabalho do Geraldo Nunes, que é um trabalho de memória, não só do rádio, da cidade de São Paulo, inclusive, já viu, né? Spotify, São Paulo de todos os tempos. Muito legal. Isso aí, é só São Paulo de todos os tempos. Bacana. Geraldo, a gente tem um problema de tempo. E aí eu falei para você. Você quis me Não, mas eu queria encerrar contigo. O que o Geraldo Nunes recomenda para o jovem que tem o sonho de ser jornalista ou radialista? O que ele tem que fazer? Seja um multimídia. Ou seja, não dá só para você fazer apenas rádio, por exemplo. Porque eu adoro rádio, não sei o que, coisa e tal. Você tem que fazer. Só que hoje o rádio tem imagens. Sim. As emissoras transmitem pelo YouTube, por outras mídias, então você tem que saber fazer diante das câmeras. Você tem que saber escrever, porque as mídias elas têm linguagens diferentes. Então não dá para você escrever, por exemplo, um texto para um portal de notícias semelhante ao que você escreve na reportagem que você vai fazer na rádio ou na televisão. Cada veículo tem uma linguagem diferente. Então é preciso se adaptar a todos esses veículos. E a melhor forma é essa aqui que nós estamos fazendo. Eu estou falando diante de uma câmera, mas isso está sendo gravado. Eu vou também ter a sonora e assim por diante. Então é a melhor forma. Eu tenho também um blog. Eu adoro blog. Na época da Rádio Estadão, eu apresentava um programa, me puseram na madrugada, Estadão Notícias. E era super divertido esse programa, rapaz. Da meia-noite até as 3 da madrugada, os ouvintes ligavam e interagiam. E nós tínhamos uma audiência até maior do que da programação do dia. Interessante isso aí. O problema deles, né? Os sonâmbulos é que estavam lá. O problema da direção da rádio, que fazia uma programação pesada, que ninguém suportava, e à noite eu fazia uma conversa descontraída, alegre ali. Eu tinha um companheiro de programa, o Norberto Notari. O Norberto também muito piadista e coisa. A gente fazia um programa muito alegre ali, tínhamos uma audiência tremenda. E foi muito bom aquilo, porque eu interagia muito com os ouvintes, e aí me convidaram para ter um blog no portal do Estadão. E aí eu comecei a escrever o blog que se chamava Madrugadas e Memórias. Tem alguma coisa aí pela internet ainda desse blog. Aí eu saí da rádio
e comecei a sentir saudades do meu blog. Então eu montei pelo Blogspot, que é o blog do Geraldo Nunes. Então, se você quiser ver como é que se escreve para um blog, é 4 linhas, 42, 42, 42, entendeu? Ou Sim. 24, 22, mas não deixe muito carregado. E vai tremendo de fotos, fica lindo. Lindo. Então o blog, quem quiser acessar, o seu blog é? Blog do geraldonunes.blogspot.com. Muito bom, muito legal. Eu acho que a gente teve aqui uma aula de bom radialismo, de bom jornalismo. E foi bom que você não perguntou do helicóptero que caiu na Marginal do Pinheiros. Uma vez eu estava voando no Robson 22 e acendeu uma luzinha amarela no painel. Eu falei para o piloto, ó, é bom você descer. É bom você descer aqui nessa avenida, que a gente estava na Roberto Marinho. Ele falou, não, dá para eu chegar no Jockey. Eu falei, mas de jeito nenhum, você vai cruzar o Rio Pinheiros? E se a gente cair lá dentro? Não, não sei o que, acabamos descendo na Marginal do Pinheiros, mas aí o esqui do helicóptero esbarrou num carro, o helicóptero escorregou e fomos parar debaixo da ponte Eusébio Matoso. Sãos e salvos, ilesos, eu e ele. Entendeu? Então... escapei dessa, faço aniversário 2 vezes no ano. 2 vezes, isso. E Isso como aí. são distantes, você ficou bem mais jovem nos aniversários, certo? Como uma data é distante da outra, Sim, você ficou claro. bem mais jovem. Vou fazer 20 anos agora. Olha lá que maravilha. Que bom. Geraldo Nunes, em nome do museu, eu agradeço muito a entrevista, acho que foi deliciosa, todo mundo vai curtir com certeza. E não se esqueçam, ele tem um blog e ele tem um material magnífico para todo mundo consultor no Spotify também. E aceito convites. Isso, olha só. Muito obrigado, querido. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço.